Amém. Aleluia. Boa noite. Amém. Vamos começar? Então vamos orar. Curve a sua cabeça para nós orarmos juntos. Obrigado, papai, pelo entendimento que o Senhor já tem derramado sobre nós da tua palavra. Mais uma vez nós declaramos aqui que ela é a verdade. E nós queremos hoje conhecer mais a verdade. Tua palavra ainda nos garante que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Queremos sair daqui hoje livres, conhecedores da verdade. E por causa disso livres. Livres para tudo. Tudo nos é lícito. E nós queremos discernir aquilo que convém e aquilo que não convém. E queremos ir pelo caminho daquilo que convém. Nos ajuda nas nossas obras, para que elas sejam obras de fé, e não obras mortas. Nos ajuda no entendimento para que nós andemos na verdade, e possamos expressar a liberdade que temos com ocasião, com altura, com discernimento, com temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos dá, Senhor, temor de Ti, para sairmos daqui mais sábios, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Todo mundo bem? Tudo na paz aí? Amém. Nós estamos aqui para a gente adquirir conhecimento e sair daqui sábios. Amém? Uma coisa é ter conhecimento e outra é sabedoria. A diferença é que conhecimento é algo que a gente armazena. Nós podemos nos aplicar a conhecer as coisas e armazenar conhecimento. Sabedoria é a faculdade de você aplicar o conhecimento que você armazenou de uma maneira produtiva, abençoadora, que vivifique, que produza, né? Sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Então, mais do que a gente sair daqui apenas conhecedores das coisas, a gente vai sair daqui todo mundo sabichão. Amém? Amém? Bom, na aula passada, eu preguei no domingo, né? A aula passada, amém? Então, vocês aguentaram firme, parabéns. Deus te abençoe. Já vimos então que Caim e Abel, ambos, eles creram na existência de Deus, trouxeram seus sacrifícios, cada um da sua maneira. Abel foi pelo caminho que Deus tinha dito para ir, Caim foi pelo seu próprio caminho. E acabou em morte, né? Por quê? Por ciúme. Pergunta para o seu vizinho, você é ciumento? Cuidado que acaba em morte, hein? E o Caim, enciumado de Deus ter ficado assim com o irmão dele, né? Assim com o homem lá em cima, o Abel, ele matou o irmão. Vimos que esse é o caminho de Caim, é o seu próprio caminho. Vimos que ele não foi aceito porque ele trouxe obras das suas mãos, né? Daquilo que ele conseguiu produzir. E Abel trouxe daquilo que Deus esperava receber, né? Como vimos, a vida está no sangue. E para ser aceita a oferta com uma cobertura para transgressão, precisava ter derramamento de sangue, de alguém inocente no lugar do culpado. E foi isso que Abel fez. E Deus aceitou o sacrifício de Abel. E de Caim ele rejeitou. Vimos também que com isso a proposta de Caim seria como hoje se diz, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. O mundo diz isso, todos os caminhos levam a Deus. Mas este mundo não é de Deus, hein?
Nós já vimos isso, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E esse mundo jaz no maligno, e o diabo é o príncipe deste século. Então, de quem que é a terra? De quem que é a terra? É de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Deus alugou uns pedaços de terra para nós. Lembram disso? Alugou, né? E então nós somos inquilino. Você se achava proprietário, né? Mas você não é, você é inquilino. E assim como todos os inquilinos ou arrendatários ou colonos das fazendas, arrendatários, colonos ou inquilinos na cidade, pagam aluguel, alguns do plantio da terra que não é deles, dão metade da produção para o dono da terra, eles são chamados de meeiro, conhecem isso? Pois é. Deus te fez um precinho de pai para filho, amém? Você não tem que pagar metade da tua produção para Deus, é 10%. 10% é um valor de você produzir na terra que não é tua, é de Deus. Ele transferiu posse para nós, nos entregou a chave. Por isso, do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para nós. Ele é o proprietário, nós somos quem tem a posse e as chaves. Mas lá atrás, como nós vimos, a transgressão do homem faz com que ele entregue a chave na mão do diabo. Porque vocês devem saber que quando um proprietário quer entrar num aluguel, num imóvel alugado, que é dele, ele é obrigado a pedir autorização para o inquilino. Sabe ou não? Senão não entra. Por quê? Porque ele transferiu posse, transferiu as chaves. E aquele que tem a posse e as chaves tem autoridade sobre aquele pedaço, aquele imóvel. Então a terra, ele deu para os filhos dos homens. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele pula a cerca, ele não entra na terra pela porta do aprisco. Qual que é a porta do aprisco? Um ventre de uma mulher, porque a terra ele deu aos filhos dos homens, e os homens que nascem do ventre de uma mulher têm direito. Por isso Deus se fez nascer de Maria, do ventre de uma mulher, para ter direitos sobre a terra. Ele entra pela porta do aprisco. Mas o diabo, que é ladrão e salteador, ele caiu aqui na terra. Foi jogado. E ele não entra pela porta do aprisco. Ele não tem autoridade aqui para nada. A não ser a autoridade que alguém dê para ele. Algum infeliz dê autoridade a ele. Muitos infelizes deram autoridade para o diabo. E aí este mundo jaz no maligno e o diabo é o príncipe deste século. Este mundo é cosmo. Este século é cosmo. Cosmo é o sistema. O sistema onde a gente vive, ele é montado pelo diabo para não dar certo. Já perceberam? Perceberam? Eu fui almoçar domingo no Dia das Mães com a minha mamãe. Entreguei a chave do carro para o cara do estacionamento. Ele pôs o meu carro debaixo de uma goteira. E estava pingando uma meleca no vidro direito aqui. Que escorria da laje lá em cima, uma aguinha com uma meleca. Meleca. Já viram meleca? Viu, Carlão? Você que vai segurar essa onda aí. Aí eu saí do restaurante, estava o vidro aqui, aquela meleca. Você via que parecia meleca. Aí a minha mulher foi convidada por uma ovelha querida, amada do coração, salve, salve, para ir pregar numa igreja, numa escola onde o filho dela estuda. E a minha mulher pegou o meu carro, que o meu pai me deu, aleluia, e colocou a ovelha aqui do lado, vamos para a escola. A primeira coisa que a mulher fez foi abrir o vidro em São Paulo. E a meleca foi toda para dentro da minha porta e melou o negocinho que limpa o vidro cada vez que ele sobe e desce.
Tá uma meleca aqui. Tá ali o bicho. Viu, Carlão? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o mundo ele é programado para dar errado. Ele é programado para as coisas não funcionarem. O assunto inteiro é para... Isso aqui vai dar problema. O tempo todo. Não tem assim um sistema super organizado. Nem na Suíça, viu? Não é só aqui no Brasil, não. Nós estamos pensando que estão acostumados aqui com essa bandalheira. Aqui é realmente uma bandalheira. Mas em qualquer lugar que você vai, as coisas dão erradas. É um sistema demoníaco. Sabe como é que é o sistema demoníaco? É assim, você paga o sem parar e passa no sem parar e quebra aquele bagulho porque ele não levantou. 2 vezes já. E ele estava funcionando. Levantou para o carro da frente. Os outros 2 pedágios que eu tinha passado antes, levantou para mim. Chegou naquele lá, ele não levantou para mim. Eu levei a trave. Aí quem foi que poliu? O Carlão. Poliu o carro lá para tirar o raio da trave. Ô, glória. Se você está precisando de um milagre, fala com o Carlão. Que ele organiza o teu sistema. Aleluia. Nem todos os caminhos levam a Deus, mas tem um caminho, o caminho, a verdade e a vida é um caminho que leva ao Pai. Os outros é mentira e são o caminho de Caim. O mundo está organizado e o diabo é o príncipe desta organização para que as pessoas desviem do caminho. Se percam no caminho. Peguem atalhos e que vão dar em problema. Aos olhos de Deus, então, nós vimos a humanidade está dividida nestas 2 linhas, a de Caim e a de Abel. Isto é, os que creem em Deus e na sua palavra e os que não creem. O capítulo 4, vimos, resume o desenvolvimento inicial da raça humana. Notamos um grande desenvolvimento material, mas não espiritual. Há uma semelhança enorme daqueles dias com os nossos dias. Aliás, a palavra declara que os últimos dias serão como nos dias de Noé. Nós vamos ver Noé hoje, mas esses aqui já são os dias de Noé. Deus está olhando toda aquela confusão e ele, vocês vão ver aqui, vai chegar numa decisão terrível para os homens. Para aqueles dias onde houve um dilúvio. Para os nossos dias vai ser como era naqueles dias. E vai ter outra decisão terrível. Tribulação. Então vamos ler o capítulo 6 de Gênesis e entrar na aula de hoje, amém? Aqui. Capítulo 6 de Gênesis, abra aí a sua Bíblia. Vamos ler ele, eu vou ler para acompanhar na minha versão. Você acompanha na sua. Gênesis 6. Estão comigo? Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os Nefilins na terra. Tua versão diz isso? Gigantes. A raça dos gigantes era Nefilins. Então, naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois. Diga, e também depois. Isso. Quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes. Esses gigantes eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Dessa maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás 1 côvado de altura. E a porta da arca porás do seu lado. Falaás com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservares vivos. Contigo, macho e fêmea serão. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Diga para o seu vizinho: virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Se você ler isso daqui para alguém que está estudando engenharia, que é o meu caso, eu estava estudando engenharia, o cara vai dizer: mas que besteira, que papo é esse? Que arca, rapaz, que chuva, que animais, que espécies, não cabe, não tem como. E se você quiser encarar a Bíblia como um livro de ciência, que deve ser estudado nas academias de ciência, nas faculdades, você vai ver que existem textos alegóricos que não devem ser tomados ao pé da letra. Noé é um texto que é uma discussão eterna, se ele deve ser entendido do jeitinho que está aqui, ou se ele é alegórico, ou se partes podem ser entendidas certinho e outras partes de maneira alegórica. A ciência prova que houve um dilúvio na Terra por conta das camadas que eles já estudam de ciência, de sedimentação, né? Então, em tal e tal data, houve realmente um grande dilúvio que cobriu tudo, etc. Mas a Bíblia não deve ser encarada como um livro de ciência. Eu entendo que Darwin, quando coloca a teoria da evolução, ele tem isso baseado na ciência de uma forma muito autêntica. E as coisas, elas evoluem. Os homens estão perdendo a barba, viu? Eu continuo ainda aqui valente, Dila, mas os homens estão ficando menos barbudos. Antigamente a gente era muito peludo, agora não somos mais. Existe isso, existe. Há uma mudança conforme ao habitat, o ambiente que você mora. Mas a palavra de Deus não pode ser quebrada. E as sementes dos animais, elas produzem segundo a sua espécie. Então, como nós já falamos, não dá para fazer o cruzamento de gato com papagaio. Não rola. Mas o papagaio, ele pode ser verde, daqui a pouco ele vira azul, depois ele vira amarelo limão, e um é mais pequenininho, o outro é maior, tudo bem. Mas continua sendo aquele bichinho lá, um papagaio.
Papagaio com papagaia dá papagainho, amém? Não dá gato, amém? É isso. Então, não dá para a gente explicar aqui, tintim por tintim, tudo o que aconteceu naquela arca. Mas a arca, alegoricamente, aponta para nós. É profético o negócio. Aqui Deus está querendo dizer, eu vou tomar gente de todas as línguas, povos, raças, nações, e vou pôr num único lugar de salvação. E a arca, a palavra de Deus diz que começou a chover, e a arca ela foi elevada da terra. Ela foi nasa, é a palavra em hebraico. Nasa. A NASA tomou o nome da arca. NASA, hoje Agência Espacial Norte-Americana, NASA é um nome hebraico que quer dizer elevada. A arca foi nasa da terra, foi elevada. E a gente percebe que aquilo faz parte de um plano, de um projeto de Deus, que era para livrar os homens de uma situação que entrando aqui no que eu quero colocar para vocês, os homens e os gigantes, os filhos de Deus, eles corromperam a raça. Quem eram os filhos de Deus que estão aqui nomeados? Quem eram os filhos de Deus? Anjo. Filhos de Deus, olha, vamos continuar aqui a leitura da nossa apostila aqui. Esse capítulo 6 de Gênesis, ele mostra a interferência de espíritos malignos na raça humana, numa tentativa de impedir o nascimento da semente da mulher, que é Jesus. Filhos de Deus, em toda a Bíblia, esta expressão se aplica a criaturas diretamente criadas por Deus. No Velho Testamento, filhos de Deus eram anjos e Adão. Adão foi criado por Deus, os anjos foram criados por Deus. Eles são filhos de Deus. E a palavra está declarando que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, o meu espírito já não vai mais permanecer no homem. Por quê? Porque os anjos caídos tomaram as filhas dos homens e fizeram nelas filhos. E os anjos não eram homens, eles eram anjos. Estão comigo? Mas pastor, anjo com mulher dá o quê? Da gigante. É o que a Bíblia diz. Os anjos caídos, eles se materializam. Depois nós vamos ver aqui um texto de Hebreus que diz que muitos de nós, sem saber, hospedaram a anjos. Esses que tomaram as filhas dos homens são maus. Eles são anjos caídos, né? Quando a gente fala caído na Bíblia caíram da glória, que nem o homem, Adão, pecou, desobedeceu, caiu da glória. Anjos, o diabo arrastou um terço deles, dos anjos criados, atrás dele. O diabo arrastou com a sua cauda, diz o texto, nós já vimos isso. O dragão arrastou um terço das estrelas do céu, os anjos. E então essa turma, um terço das estrelas que foram criadas, que eram filhos de Deus, passaram a ser chamados de anjos caídos, demônios, principados, potestades. A Bíblia chama eles conforme uma categoria. Como nós temos anjos, arcanjos, serafins, querubins, que são hostes celestiais de Deus. Do outro lado nós temos principados, potestades, governadores das trevas,
anjos caídos, demônios, espíritos malignos. É uma outra casta do outro lado. Então esses que eram anjos criados por Deus, caíram e agora eles tomaram as filhas dos homens. E delas nasceram gigantes, que foram os homens, grandes homens da era antiga. Diz o texto aqui, os valentes e os homens conhecidos, né? Quando Deus viu que a raça humana, porque Deus, Ele preparou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, amém? O homem, amém? Homem com mulher, nasce um outro homem, outra mulher, nasce um filho de homem com mulher, e isso é puro, raça continuada, pura. Deus criou o homem e a mulher e os fez fecundos para que deles nascessem uma descendência à imagem e semelhança de Deus. Quando entra anjo caído na parada, corrompe a semente. E aí nasce gente que não devia nascer. Os nossos dias estão assim? Estão assim. Estão brincando de DNA e misturando coisa com loisa. E está dando tudo. A gente nem sabe, nem da metade do que eles estão fazendo de pesquisa aí. Ou seja, já não nasce mais um homem com um DNA divino, com a imagem e a semelhança do Deus vivo. E esse homem, que já nasce torto, Deus vai extirpar da face da terra. Ele, a palavra declara que tem no seu coração o tempo todo só maldade, né? Como nós lemos aqui, meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Quantos dias os homens viviam até aqui? 900, 969, o Matusalém. E a gente de vez em quando chama alguém de Matusalém, porque o cara está caidão. Ei, Matusalém, porque é o que ele foi mais longe, 969. Com os homens vivendo tudo isso, Adão, ele ensinou os seus filhos, Caim, Abel, depois lhe nasceu mais outros filhos e filhas, filhos e filhas, e ele foi ensinando eles todos, e depois os netos, e depois os bisnetos, os tataranetos e os sei lá que netos e os outros netos, e foi nascendo, 900 anos, ok? Então é uma maneira diferente de enxergar descendência e gerações, gerações que têm o patriarca presente durante 15 gerações, não como nós que somos 2, 3 gerações, né? A coisa era diferente. E aí, por conta disso, Deus não está contente com esse tamanho da vida do homem e encolhe a vida dele para 120 anos. Como é que Deus faz isso? Ele pega e muda o switch aí dentro de você, que é um negócio que faz você gastar e acelera. Então você que gastava em 900 anos, ficava velhinho e morria, agora você gasta em 120 e fica velhinho e morre. Só isso, mais nada. Virou o switch. Os homens estão tentando desvirar esse switch. Não tem como. Só Deus, para ajustar o quanto a gente gasta de bateria. E quando é que ela vai morrer? Ele que fez. Por quê? Porque aqui tem outra grande discussão bíblica que eu tenho que trazer para vocês também, que é assim: os anos do homem serão 120, né? Os dias serão 120 anos. Ao pé da letra, ao texto ao pé da letra, na Bíblia, no original, deveria ser traduzido: os dias do homem serão 120 anos. Os anos do homem serão 120. Esse é o texto original.
os anos do homem serão 120. A discussão é se seriam 120 gerações ou se seriam 120 anos. Se os anos do homem são 120, cada um de nós chega só até no máximo 120 anos e morre. Os anos do homem serão 120, pode ser o tempo que o homem vai durar na terra, 120 gerações. Estão comigo? Já foi 120 gerações, está acabando. Já foi. 50 anos cada uma. 120 gerações, 6.000 anos. Os 2 primeiros dias, os dias do meio e os 2 últimos dias. 6.000. Dividido por 50 anos de cada geração. Como é que a gente sabe que a geração é 50 anos? Está complicado? Mas fica comigo que eu te explico. Mateus capítulo 1. Vamos lá rapidinho, vai. Mateus capítulo 1. Novo Testamento, primeira página. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17. Estão lá? Mateus 1, 17. Veja só isso aí, ó. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo são 14 gerações. Tá? Nós sabemos que de Abraão até o Cristo são 2.000 e poucos anos. Viu? Alguns dizem 2020 e os mais exagerados vão até 2.160 anos, nas contas com algumas mudanças de calendário. Mas 2.000 e poucos anos, tá? De Abraão, que é o primeiro aí, até o último, que é o Cristo. 2.000 e poucos anos. 2.000 e poucos anos, de Abraão até o Cristo, se passaram 14, mais 14, mais 14 gerações. Amém? 3 vezes 14 dá 42 gerações. 2.000 e poucos anos dividido por 42 dá mais ou menos 50 anos cada geração. Tá? A conta é por aí, 49 e vírgula alguma coisa. Depende de quantos anos exatos tem de Abraão até o Cristo. É 2.000 e qualquer coisa. Estão comigo? Então, o que a gente conclui daqui, com um bom engenheiro? Que uma geração tem mais ou menos 50 anos. E os anos do homem serão 120 gerações. Isso pode estar implícito aqui no texto de Gênesis 6. E 120 gerações nós estamos terminando agora. Alô? Então não só os anos do homem baixaram para 120, mas Deus está apontando desde o início, o fim, desde a antiguidade, as coisas do porvir, com uma quantidade de gerações. 120 gerações. Então, voltando para o texto aqui, em primeiro plano, naqueles dias estavam nefilins na terra, gigantes, e também depois do quê? Do dilúvio. Aqui é antes do dilúvio. Vocês estão vendo aqui que Deus está planejando destruir toda a carne, que está tudo corrompida. Eu me lembro quando eu era pequenininho, me levavam num ônibus para ver uns caras que tinham nascido tudo torto. Então tinha uns caras que tinham 3 pernas, o outro tinha... Alguém já foi? Nossa, que horror que era aquilo. Circo dos horrores. Me levavam lá no circo, não sei das quantas lá, porque um monte de gente tudo torto, né? Um nasceu com rabo, o outro nasceu com um olho no meio da testa, o outro nasceu com um monte de... Hã? Era verdade. Verdade. É erro de DNA. Quando o cara nasce torto, nasce com um problema. Terrível.
Não sei se aqui alguém já teve um quisto dermoide. Alguém teve? Eu tive. Um quisto dermoide é quando você começa a ter uma inflamação no corpo, porque num lugar onde não deveria nasce uma unha, um dente, um pelo encrava, e aquele negócio inflama, e aí você vai no médico, opera, e tem um dente aqui, no meio da perna, um dente. Existe isso. Eu tinha um pelo encravado, e tive um quisto dermoide. Chega lá, o cara foi puxando um novelo. Aliás, eu já tive de tudo, viu? Se eu contar para vocês aqui, vocês vão passar mal aqui. Então, deixa isso para lá. Mas assim, a carne, ela é corrompível. Ela bobeou, dá erro na hora de crossing over, ok? Posso falar isso? No crossing over, quando você está... a informação do pai com a da mãe torce e nasce a criança, às vezes o DNA dá pau. Então o cara nasce com 3 pernas, em vez de 2. É um horror. Então aqui, o que está acontecendo é isso. Lá tem corrupção na descendência. Então os gigantes, filhos de Deus são anjos caídos, não tem outra base bíblica, possuíram as filhas dos homens. Não esqueçam que esses anjos, eles tiveram que se fazer como homens, tá? Então, quando você for assistir uma dessas balelas da Grécia com aqueles semideuses e aquela turma enorme e toda aquela... como chama esses caras? Mitologia, seres mitológicos, tem aí uma imaginação toda complexa e hollywoodiana que tem uma base, tá? Que vem da cultura dos povos. Porque haviam gigantes. Está escrito aqui, você leu aí? Tinha gigantes. Então, não era só o Golias. Havia gigantes e depois que acabou o dilúvio, havia gigantes de novo. O que significa que os filhos de Deus pegaram as filhas de Noé. As noras, ou as netas, ou as outras para frente. As bisnetas. E outra vez nasceram gigantes. Aí vai chegar um tempo lá na história em que Deus vai pegar esses caras e vai falar, opa, para aí. Vocês vão ser aprisionados, vocês que não guardaram o seu estado natural, esses anjos, estão guardados em cadeias, no abismo, para o dia do juízo, lá na frente. Vocês vão pegar as minhas filhas? Então agora vocês vão ficar correntados, guardados no abismo para o dia do juízo. E lá na frente, no Apocalipse, a gente vai ver que Deus abriu a tampa do abismo e subiu essa galera na tribulação. Estão comigo? Eu estou falando para vocês que não é para ficar aqui na tribulação. Amém? Está combinado? É horrível. Também tem essa. Vão ser soltos os anjos, os caídos, demônios, filhos de Deus, que não guardaram o seu estado natural. Eles se fizeram carne, né? Baixaram de frequência, chegaram aqui e pegaram as mulheres. Nasceram gigantes, corromperam a raça. Aí Deus olha para tudo aquilo e fala, isso aqui está uma bagunça. Afoga todo mundo. É isso que ele disse. Então, naquele dia estavam os gigantes na terra e depois também, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes nefilins eram os valentes, homens de renome que houve na antiguidade. Então, o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e aí ele vai traçar um plano de reconstruir os homens, a humanidade, em cima de Noé, que era justo, que era reto, e sua descendência. Deus sempre faz de pai para filho, viu? A Bíblia inteira é de pai para filho. Então ele pega Noé e seus filhos, as mulheres deles, e vai fazer uma linha outra vez com Noé e seus filhos. Aí ele fala das gerações de Noé. Sem dá origem aos semitas, judeus, são descendentes de Sem. Cão quer dizer marrom ou pardo.
ou queimado, tá? Dá para nós assim uma ideia de que seja os mais escuros. Pode ser indiano, os negros, enfim, os mais pardos. E Jafé é a turma dos árabes, tá? Semitas, aí tem o Incão, é todo mundo, que aqui é todo mundo meio colorido, amém? Estamos nessa. E Jafé, que é os descendentes árabes. Essas 3 linhas. Muito bem. Então a terra estava corrompida. Disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim. Aí ele fala: faze para ti uma arca de madeira. Aí ele fala que do jeito que tem que fazer a arca, o comprimento da arca será de 300 côvados. Quanto é que é um côvado? 45 centímetros. Então, um côvado é a distância que vai daqui da ponta do teu cotovelo até a ponta do teu dedo aqui. Ó. Isso aqui é um côvado. Tá? Normalmente, quando se fala de um côvado nas nações, a Bíblia inteira, o côvado que vale é o do rei. Alô? O que é uma burrice, né? Que muda o rei, vira uma bagunça. Vai que tem um rei pequenininho, né? Que tem um côvadozinho. Aí depois você pega um reizão, um côvadozão, virou bagunça. Mas aqui não tinha rei nessa parada aqui, né? O côvado aqui deve ser o côvado do Noé, que era o cara. Então, você vai fazer a arca conforme essa medida. O padrão é daqui até aqui. Isso é um côvado, tá? Então você vai fazer de 300 côvados de largura. Como isso aqui tem mais ou menos 45 centímetros, 48, vamos arredondar para 50, vai? 300 côvados é 150 metros de largura, o barco. Alô? E a altura, 30. Não, perdão. 150 metros de comprimento, né? A arca será de 300 côvados. A sua largura de 50 côvados. 50 vezes 50 dá 25 metros de largura. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 30 côvados, 15 metros de altura. É grande. 15 metros de altura, a arca, vocês estão num lugar com 7. Aqui, tá? Até ali tem 7 no teto, lá em cima. Imagina uma arca com 15 de altura. O dobro disso aqui, mais do dobro. Haja comida para toda aquela turma, né? Então, Noé, quantos anos Noé ficou trabalhando nesse projeto aqui? 120. 120 anos construindo a arca. Nós vamos, daqui a pouco você lê aqui na frente. 120 anos construindo a arca. E dizendo para todo mundo, vai chover. E a Bíblia diz que naquela altura nunca tinha chovido. A terra era regada por um vaporzinho que fluía do chão. Não tinha chovido. Esse negócio de abriram-se as comportas eternas e os céus deram as suas águas, começou no dilúvio. Então, quando diziam, olha, que Noé anunciava, vai chover, vai inundar tudo, vai morrer todo mundo afogado, vocês têm que se converter, ninguém acreditava nele. Era uma história da carochinha. Para a turma que nunca tinha visto isso, era a história da carochinha. Esse momento da arca, e sendo a arca o único lugar de salvação, e dentro da arca tendo representantes de todas as línguas, tribos, povos, raças e nações, aponta para nós. Porque hoje a gente diz, nós vamos ser elevados. Nós vamos ser NASA. A igreja, com todos os que entraram na igreja, e quando chegaram eram lobos, cobras, amém? Cabras, né? Cavalos, camelos, porcos,
vai pondo aí o que você quiser. Todo mundo virou ovelha. Amém? Entrou na arca, que é a igreja, que é o único lugar de salvação e que vai ser elevada. Vai chegar esse tempo. E quando a gente fala isso, o povo escuta com os ouvidos igual daquele tempo que Noé dizia que vai chover e que a arca vai subir. E vocês vão ficar aí, vão morrer. É a tribulação que vai chegar aí. E hoje a gente fala e... Ah, tá. Tá bom. Mas o único lugar de salvação que vai ser elevado, tirado daqui, porque isso daqui vai ser reformada, a terra. Amém? A terra vai ser reformada. Amém? Por quê? Porque o noivo, Jesus, foi preparar um lugar para as nossas núpcias na casa do Pai. E ele está lá e está ficando pronto. Quando ficar pronto, a noiva ela é levada para o casamento e vai ficar 7 anos casando no céu com o noivo. E depois noivo e noiva vêm para reinar aqui. E esse processo faz parte do vou preparar-vos lugar. É a câmara nupcial e um lugar para morar. Então ele faz a câmara nupcial e depois nós vamos morar aqui. A terra vai ser reformada. Quantos de vocês já moraram na reforma? Levanta a mão. É bom? Aquela poeirada, aquele cheiro de tinta a óleo. Todo mundo fica doente, não tem água, o banheiro está encalhado, não dá para cozinhar, não se faz nada. É assim que vai ficar aqui. Não é para você ficar morando na reforma. Isso tudo vai... Jesus vai trocar piso, azulejo, parte elétrica, hidráulica, vai trocar tudo aqui. Tudo, vai pintar, isso aqui vai ficar lindo. Mas nós temos que estar fora daqui. Vamos ter tirado, elevado, é o único lugar, como na arca, e vai uma galera de tudo quanto é povo, tribo, raça, nação, língua, e aí isso aqui vai virar uma guerra. Vai destruir e fazer de novo. Amém? Beleza? Eu estou ligando as coisas do passado com as que apontam para as coisas do que vai acontecer, porque a Bíblia é assim. Deus nos colocou figuras lá atrás que apontam para, profeticamente, coisas que ainda não vieram. Se você quiser ler o livro bacana a respeito de seres fantásticos, quem gosta de seres fantásticos aí? Gigantes, e nefilins, e anjos, e essa tropa toda aí. A minha recomendação é que você leia as Crônicas de Nárnia, viu? É muito legal. É muito de Deus. O C.S. Lewis é irmão nosso, campeão. E o que ele coloca lá, tudo tem base bíblica, viu? Aquele armário no primeiro filme, né, no livro, que eles passam pelo armário e chegam no outro lado, é feito com a madeira da árvore da vida. O negócio é muito bem bolado, muito bacana. Bom, nós vimos então, no capítulo 6, mostra a interferência de espíritos malignos na raça humana. Ou seja, eles deturparam a raça, né? Eram caídos, malignos. Tentavam, o chefe deles, o diabo, impedir o nascimento da semente da mulher. Porque corrompendo a mulher, aconteceu que Deus extirpou a maioria das mulheres, ficaram só 4. Da raça humana, ele extirpou da terra. Aí já não iria nascer o descendente da mulher, a semente da mulher. Aquele que Deus disse pisaria a cabeça da serpente. A serpente é o chefe de todos esses espíritos malignos aí, dos anjos caídos. Então, como nós vimos, filhos de Deus, essa expressão se aplica a criaturas diretamente criadas por Deus. No Velho Testamento são os anjos e Adão.
Então vamos lá ler Jó 38, 7. O capítulo 38 de Jó é muito bacana também. Depois você lê ele todo. Em vez de ler só o 7, eu vou ler a partir do 4. Isso daqui é uma bronca enorme que Deus está dando em Jó, colocando Jó no lugar dele. Jó 38, 4 diz, é Deus falando, onde estavas tu, falando com Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Aí vem, quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Então aqui, ele está falando que não existia nem terra, ele estava formando a terra, estava estabelecendo suas bases, e lá já os filhos de Deus bradavam de júbilo, porque eles eram anjos, eles não eram homens. Quem encerrou as portas do mar quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e lhe disse, até aqui virás, porém não mais adiante. Isso é Deus falando para o mar. Você vai parar aqui. Amém? Amém? Então, o versículo 7 é o que eu coloquei aqui em destaque, fala de todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, né? Juntas cantavam as estrelas da manhã. Isso aí é anjos, criados por Deus, tá? O outro texto é de Lucas 3:38. Vamos para lá. Lucas capítulo 3 vai falar de descendência. Ele está falando aqui de Jesus, filho de José, lá no versículo 23, Lucas 3, começa falando de Jesus, filho de José, José filho de Eli, Eli filho de Matate, vai, chega lá no 38, ele fala, e Cainã nasceu de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, Sete não era filho de Deus, Adão era filho de Deus, tá? Os filhos de Deus eram os anjos e o Adão, que foi Deus quem criou. Sete era um irmão mais jovem do Caim e do Abel. Caim matou Abel e depois outra vez o Adão conheceu a Eva e nasceu Sete, é o outro irmão. Esse nasceu de Adão, não de Deus, de Adão, era filho de homem. Adão tinha umbigo? Umbigo. Umbigo. Não. Não. Demorou, hein? Amém? Então os filhos de Deus não tinham umbigo, pronto. E os filhos de homem, todos têm umbigo, amém? Pronto. No Novo Testamento, aqui na apostila, no Novo Testamento, só os que nascem de novo em Cristo é que podem ser feitos filhos de Deus. Porque são uma criação direta de Deus. João 1,12 diz o quê? Olha para mim. Olha para mim. Dila, olha para mim. João 1,12 diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos. Deus não os fez filhos. Deus lhes deu poder de serem feitos filhos. Você tem que tomar esse poder que Deus te deu e todo dia você se apresentar a Ele como filho dele. Até o dia em que você vai nascer de novo.
no arrebatamento e vai ter um corpo novo. E você vai ser filho de Deus para valer, assim, fisicamente. Até aqui a gente é pela fé. Se amanhã você disser, não creio mais, não vai ser mais. Hoje você tem que crer e amanhã você tem que crer também. E no dia seguinte crer outra vez. E todo dia você tem que crer. E se você chegar num outro dia e falar, enjoei de Jesus, eu vou atrás agora de um macumbeiro aí que eu gostei dele, ele fez um trabalho para mim, deu certinho, ó, uma maravilha o cara, eu vou atrás dele. E se você for atrás do macumbeiro e ele virar o teu Deus, você não vai ser feito filho. Até aqui você, pela fé, tem tomado esse poder que Deus te deu, e com esse poder você tem se cuidado para ser filho. Tem que se cuidar todo dia. Vocês creem nisso? Se você não crê, depois você chega em casa e você lê Romanos 11. Os galhos que eram naturais foram arrancados pela sua incredulidade, e nós, que éramos uma figueira brava, um zambujeiro, uma oliveira brava, perdão, que a azeitona não presta para comer, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Então, e aí o texto diz, e vocês se cuidem, porque se Deus cortou os galhos velhos, que são os judeus, que não creram, os galhos naturais, na sua incredulidade foram cortados, você se cuida, porque você também pode ser cortado se você deixar de crer. Então você tem que manter a sua credulidade, a sua fé, até o último momento. Você está enxertado, recebe da seiva, e está ali, e se cuide para que você também não seja arrancado. Porque Deus não poupou, diz o texto, os galhos naturais, quanto mais você. Tudo bem? Tudo? Porque os batistas dizem o contrário. Uma vez que você se converteu, pode pintar e bordar que você é filho de Deus e vai para o céu. Eles dizem isso. Porque se você nasceu de Deus e Deus é teu pai, não tem como você deixar de ser filho. Ele é pai e acabou. Ponto. Eu concordo quando isso acontecer depois do arrebatamento. Porque aí você foi feito filho e aí não tem mais jeito. Você é filho e é incorruptível e Deus é teu pai. Você nasceu de novo e tem um corpo e pronto. Agora, até lá nós estamos pela fé. Os batistas acreditam que está tudo resolvido agora. Não tem mais essa de perder a salvação. Não entrou na eternidade, mas é um estado que você não altera, de filho. Você já recebeu o green card, Muito bem. Quanto a nós, eu te digo, varão, varoa, se você não se cuida, você é cortado. Tá? É Bíblia, não tem o que falar. Vocês estão convencidos? Eu vou convencer vocês um pouquinho mais. Abre aí em Hebreus 6, lá no final. Olha só. Hebreus capítulo 6, presta atenção. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. É para prosseguir num caminho, amém? Até a perfeição, amém? Não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Isso são preceitos básicos do cristianismo, tá? Arrependimento de obras mortas. Fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram,
sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Olha para mim. O que Deus está falando aqui é: você se converteu, foi batizado, te impuseram mãos, você experimentou o poder de Deus, você foi curado, você profetizou no nome de Deus, você levou outros a Cristo, você fez toda a obra, experimentou o dom celestial, aí você caiu. Mudei de Deus, vou para o budismo. Foi embora. Para você, outra vez, ser reconciliado com Cristo, uma pessoa dessa que já experimentou tudo e foi embora, teria que crucificar Jesus de novo. E ele não vai ser crucificado de novo. É isso que está escrito aqui. Então, é impossível que os que foram iluminados e provaram o dom e fizeram participantes do Espírito Santo, e caíram de novo, foram embora outra vez. Impossível que eles sejam outra vez reenxertados, recolocados. Impossível. Continuando aqui, a interpretação de que filhos de Deus eram os descendentes de Sete e as filhas dos homens, os de Caim, não tem apoio bíblico. Todos os descendentes de Caim e de Sete, com exceção de Noé e seus filhos, pereceram no dilúvio. Amém? Estão comigo? Se os filhos de Caim e de Sete pereceram no dilúvio, e depois do dilúvio também havia gigantes, então os filhos de Deus não podem ser descendentes deles, porque senão não ia ter mais gigante nenhum. Então esses não tem respaldo bíblico para dizer que os filhos de Deus são os que nasceram de Sete, o terceiro filho de Adão, e que as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Não tem apoio bíblico. Também não pode indicar a separação entre crentes e incrédulos, pois se assim fosse, ainda hoje nasceriam gigantes, quando eles se unissem. Anjos caídos tomaram mulheres da raça humana, os anjos podem assumir forma humana. Vamos lá? Gênesis 18, 1 a 8. Depois apareceu o Senhor a Abraão, junto dos carvalhos de Manre. Estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Que hora que é essa? Meio-dia, lembra da pregação? Meio-dia. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis três, o quê? Homens, de pé, em frente dele. Três o quê? Homens. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Eia, traga-se um copo d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças dos homens, esses três homens. E depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Aqui essa palavra senhor é Baal, é o Abraão, é o Abraão. A Sara chamava ele de senhor, meu Baal, meu amo, meu senhor, meu marido. A palavra Baal é amo, senhor e marido em hebraico.
Perguntou o Senhor a Abraão. Perguntou quem? Perguntou o Senhor a Abraão. Mas quem é esse Senhor aí? É um dos 3 homens que estavam ali na frente deles que ele mandou fazer a comida. Esse cara era o Senhor. Isso aqui se chama cristofania. É uma Jesus aparecendo. É um anjo que aparece na tua frente como um homem. Tá? Porque se riu Sara dizendo, é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, não ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu, não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu vou fazer? Quem é esse cara? Jesus, está andando com Abraão. E ele é um homem. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicado. Em 22, então os homens, virando o rosto dali, foram-se em direção a Sodoma. Continuam 3 homens, amém? Agora eles vão para Sodoma. O que acontece quando eles chegam em Sodoma? Os sodomitas queriam pegar eles para transar. Os 3 homens eram 3 anjos. E aí Ló impede a situação. Eu não vou ler tudo isso aqui. Aí Abraão começa a falar de se tiver um justo, 10 justos, 50 justos, não resolveu nada. Depois eles, aqui 19, à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os, levantou para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. Isso aqui são anjos, amém? Até aqui eu quero ler. Mas eles aparecem como homens. Mas eram anjos. Esses anjos que aparecem aqui, você olha para eles e diz são homens, eles se fazem aparecer como homens, sendo anjos, se materializam, vamos usar essa palavra que não é muito boa, mas só para deixar você ciente de que eles assumem a forma humana. Amém? 2 Pedro 2, 4 e 5. Veja só essa passagem. 2 Pedro 2, 4 e 5. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Viu que eu falei isso aqui, lembram? Acabei de falar. Lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo habitando, entrando, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Então veja, no Novo Testamento, anjos assumem a forma humana, tanto lá no Velho, em Gênesis, quanto aqui no Novo. A passagem informa que os anjos pecaram. E aqui é antes do dilúvio. Vamos lá em Judas 6, 7. Um pouquinho para frente. Você vai entender. Eu já falei, mas agora vamos ler na Bíblia. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então o que está acontecendo aqui? Sodoma e Gomorra foram castigadas, e esses anjos também foram castigados. Por quê? Porque os anjos não guardaram o seu estado natural, a sua habitação. Eles
sendo anjos, eles se fizeram homens. Tem anjos que aparecem como homens, que são do exército celestial de Deus. Tem anjos caídos que aparecem como homens, que são do inferno. Esses, Deus os tem reservado para castigo no dia do juízo do grande dia. Os anjos caídos. Mas o que eu quero dizer a vocês é que os anjos aparecem como homens. Ok? Não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. A palavra é oiketerion. Só ocorre mais uma vez no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 5:2. Vamos ler. A sua habitação, em 2 Coríntios 5:2, aparece como? Tabernáculo. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. O que é tabernáculo e habitação? O que é aqui? Tabernáculo e habitação. Neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Corpo. Corpo. Então, tabernáculo. Tabernacular é habitar, né? Essa palavra oiketerion, que abandonaram o seu tabernáculo, o lugar onde eles deveriam morar, seu domicílio. Abandonaram o seu lugar próprio, né? Aqui no 2 Coríntios 5:2, não está falando deles, está falando nós, que gememos neste tabernáculo, quer dizer, nesse lugar de habitação, queremos ser revestidos da nossa habitação do céu. O que é a nossa habitação do céu? É o nosso corpo glorioso, né? Nós vamos nos revestir de Cristo, nosso corpo glorioso. Essa é a nossa habitação celestial. Então a gente geme esperando essa habitação celestial, ok? Está falando aqui referindo-se ao corpo espiritual. Gênesis 6:4 fala de seguir após outra carne. Quer dizer, os anjos, seguir após outra carne, é essa situação de deixar o seu estado original e ter relacionamento com as filhas dos homens. Seguir outra carne. Uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos peixes, e outra é a carne dos animais, e outra é o dos anjos, é outra. Tem um texto de 1 Coríntios 15 que eu leio em tudo quanto é velório, e uma é a carne do homem, outra é a carne do tal, e assim como nós tivemos essa carne aqui, também teremos a outra, do porvir. Seguir após outra carne é deixar esse estado natural que os anjos deixaram e ir atrás das mulheres. Corromperam a raça. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, naquele tempo, no versículo 2, os filhos de Deus já tinham tomado mulheres e havia gigantes. E também depois, quando? Depois do dilúvio, como nós falamos. Amém? Falamos, não falamos? Então agora leiamos. Números 13, 33. Vamos lá. Números 13, 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quando é que está acontecendo isso? Quando são enviados os espias para olhar a terra que era para ser conquistada, e eles voltam e dizem, está lá uma turma dos gigantes, os filhos dos nefilins, descendentes de Anak. Anak era um gigante gigantesco, viu? O Anak, amém? 6 metros. Alô? Daqui até lá naquela lâmpada lá, fluorescente. Esse era o Anak.
O Golias, que era já uma geração muito mais para frente lá, que era descendente dos gigantes, mas já estava diluído, tinha 3,30 m. O Golias, ok? Aí é já só até aqui nesse negócio. O outro era 6. É mais para cima da lâmpada fluorescente. É lá perto daquela lâmpada lá do teto lá. Ó. Você imagina você dar de cara com um bicho desse. E você imagina um cara desse daí pegar uma filha de homem. Ai meu Deus, que estrago. Ai Jesus. Então ele está voltando como espia, declarando que eles viram lá gigantes. Isso era depois do dilúvio, óbvio. Deuteronômio 1, 28. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins, ou seja, gigantes. Aqui eles já estão chegando na terra prometida, ok? Deuteronômio, a palavra significa que a lei estava sendo dada uma segunda vez, deutero, de forma dobrada. Primeiro, em Levítico, a lei é dada a todo o povo. E aí, o povo é retirado do cativeiro do Egito. E aí o povo vai entrar nessa terra de gigantes aqui. Antes de entrar, o livro de Deuteronômio declara que a lei foi todinha ela relida, uma segunda vez. Então Deuteronômio vocês estão prontos para entrar nessa terra aqui, ó, e vão conquistá-la, e vão matar os gigantes, e vão tomar tudo. Antes de entrar, vamos relembrar. E falaram a lei toda outra vez para o povo. Deuteronômio, tá? Dobrado nome. Outra vez a lei toda. Deuteronômio 2:10 diz: antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Outra vez, mais gigantes. Versículo 11: e eles também são considerados refaíns, como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamavam de Emins. Ok? Tudo gigante. Versículo 20: também essa é considerada a terra de refaíns. Outrora habitavam nela refaíns, mas os amonitas lhes chamavam zanzumins. Oh, glória! Quando você vê um in, você sai correndo, amém? 21. Povo grande e numeroso e alto como os Anaquins, mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Aleluia! Estas passagens se referem a um período depois do dilúvio. Nesta segunda tentativa de corromper a raça, estes anjos foram presos no abismo. A passagem de Gênesis 6 relata de uma só vez as duas vezes que o mesmo fato ocorreu. Na primeira, as águas do dilúvio exterminaram todos os gigantes. Na segunda, as espadas dos israelitas o fizeram. Gênesis 6:5 revela o total fracasso desta época. Arrependeu-se. Arrependeu-se aqui é algo que eu quero enfatizar, está entre aspas, porque a palavra declara que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. E o que a palavra no original significa é que ele é metanoia. Ele mudou de mente, mudou de maneira de pensar. A palavra está mal traduzida para arrependeu-se. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Mas a palavra arrependeu-se quer dizer metanoia, é mudança da maneira de ver as coisas. Mudança de maneira de pensar. Ele não
mais suportaria a raça humana do jeito que ele tinha projetado e ela tinha se contaminado. Então ele mudou e reprogramou para a raça humana ser novamente edificada a partir de Noé, os 3 filhos e as esposas. Mudança, metanoia.